Oi, gente, quero saudá-los com a paz do Senhor, que ultrapassa qualquer entendimento. Vamos entrar aí no capítulo 7 de Daniel. Eu estava aqui observando no capítulo 7 de Daniel. Daniel teve a visão de 4 animais simbólicos. Daniel teve a visão de 4 animais simbólicos. Aqui no capítulo 7, tá? Lembrando que uma coisa que eu observei aqui no início do capítulo 7, que no primeiro ano de Belzazar, que era o filho de Nabucodonosor, rei da Babilônia, ele teve Daniel na sua cama, um sonho e visões da sua cabeça, e escreveu logo o sonho e relatou a suma das coisas. Então, o livro de Daniel aqui não está na ordem cronológica, porque essa história do capítulo 7 aconteceu no ano que Belzazar reinava. E aqui já está ele, no capítulo 6 aqui já está o rei Ciro no comando. Tá bom? Aleluia. Oh, glória. Santo, santo é o teu nome. Glorificado seja o nome de Jesus. Obrigada aí, gente. Que lindo. Beijo, Deus abençoe. Aqui no capítulo 7, falou Daniel e disse: eu estava olhando na minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu combatiam o mar grande, e 4 animais grandes, diferentes um dos outros, subiam o mar. O primeiro era como um leão e tinha asas de águia. Eu olhei até que lhe foram arrancadas as asas. Foi levantado da terra o rosto em pé como de um homem. Foi-lhe dado um coração de homem. Continuei olhando, e eis que o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou de um lado, tendo na boca 3 costelas, entre seus dentes, foi-lhe dito assim: levanta-te, devora muita carne. Esse é bem assim, é uma visão que ele teve à noite, sabe? Ele estava dormindo, foi em sonhos que ele teve. Deixa eu colocar aqui para ficar mais fácil, né? Aí eu arredo para cá e todo mundo vê, né, que estou procurando ajeitar meu. Aí, gente, o que acontece aqui? Continuando aí. No capítulo 7, versículo 6, tá bom? Tô querendo mostrar minha florzinha aqui, mas... versículo 7, capítulo 6. Capítulo 7, versículo 6. Depois disso, eu continuei olhando, e eis que outro semelhante a um leopardo... e tinha 4 asas de ave nas suas costas. Tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Depois disto, isso é Daniel contando na primeira pessoa. Daniel está contando na primeira pessoa. Eu continuava olhando nas visões da noite, e eis que o 4º animal, terrível e espantoso e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro, ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 pontas. Estando eu considerando as pontas, eis que entre elas subiu outra ponta pequena, diante da qual 3 das pontas primeiras foram arrancadas. E eis que nessa ponta havia olhos, com olhos de homem, e uma boca que falava grandiosamente. Obrigado. Eu continuei olhando até que foram postos uns tronos, e um ancião de dias, e se assentou. A sua veste era branca como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a limpa lã, tudo branquinho, né? Seu trono chamas de fogo,
e as rodas dele fogo ardente. Um rio manava e saía de diante dele, milhares de milhares serviam, e milhões de milhões estavam diante dele. Assentou-se o juízo e abriram-se os livros. Então estive olhando por causa da voz das grandes palavras que provinha da ponta, estive olhando até que o animal foi morto e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado. E olha isso que sonho incrível que Daniel teve, né, gente? Quando aos outros animais foi-lhe tirado o domínio, todavia foi-lhe dado prolongação de vida até certo espaço de tempo. Até certo espaço de tempo. Eu estava olhando nas minhas visões de noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como o filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e fizeram-lhe chegar até ele. E foi-lhe dado domínio e honra e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. E o seu domínio é um domínio eterno que não passará, e o seu reino, o único, não será destruído. Claro que está apontando para Jesus aqui, né, gente? Quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi abatido dentro do meu corpo, e as visões da minha cabeça me espantavam. Cheguei-me a um dos que estavam perto e pedi-lhe a verdade acerca de tudo isso. E ele me disse e fez-me saber a interpretação das coisas. Estes grandes animais, que são quatro reis que se levantarão da terra. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e possuirão o reino para todo sempre, de eternidade em eternidade. Então tive o desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal. Porque do quarto animal, deixa eu só ver aqui o quarto animal. E que quando chegar aqui eu comento. Ele teve assim, curiosidade de saber a respeito do quarto animal. E também que ele era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro e as suas unhas de metal, e que devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobrava. E também das 10 pontas que tinha na cabeça, e da outra que subia, diante do qual caíram 3 daquela ponta, que tinham olhos e uma boca, que falava grandiosamente, e cuja aparência era mais firme do que das suas companheiras. Daniel olhava, e eis que essa ponta fazia guerra contra os santos e os venciam. Até que veio o ancião de dias, e foi dado o juízo aos santos do Altíssimo, e chegou o tempo em que os santos possuíram o reino. Aqui nessa visão de Daniel aqui, dos quatro animais simbólicos, está apontando para o final dos tempos, né? Então, no capítulo 7, do 1 ao 28, embora detalhes do sonho de Daniel às vezes sejam difíceis de serem interpretados, a ênfase principal é clara. A história continuará sendo repleta de tumulto. Mesmo assim, Deus, o Senhor de políticas internacionais, continuará envolvido até fazer intervenção definitiva. Além disso, a fidelidade de Deus continuará sobrevivendo durante e às vezes será liberta da pressão. O sonho de Daniel deve ter acontecido por volta de 550 antes de Cristo. Isto deve ter sido cerca de 10 anos antes dos acontecimentos do capítulo 5, tá? Porque nós sabemos que o livro de Daniel não está na ordem cronológica os capítulos. E esse capítulo 7 aqui aconteceu lá para o capítulo 5. Antes do capítulo 5.
Assim como os reinos da grande estátua do capítulo 2, identidade dos reinos representada por vários animais, é difícil de ser determinado. Geralmente se aceita a interpretação segundo a qual eles representam 3 reinos sucessivos. As interpretações principais dizem que o leão representa a Babilônia. As interpretações principais dizem que foi a Babilônia. A Babilônia caiu. O urso representa a Média Persa, ou Império Medo-Persa. E o leopardo representa a Pérsia ou Grécia. Isso é a maioria dos intérpretes, né? Agora, no versículo 7 do capítulo 7, a interpretação do quarto animal que deixou Daniel curioso depende da interpretação que se faz dos 3 animais anteriores. Se o terceiro animal representa a Pérsia, o quarto representa a Grécia. Se o terceiro animal representa a Grécia, o quarto representa a Roma. As 10 pontas simbolizam um número de reis que não especificado, mas completo no quarto reino, que eram 10 reis. No capítulo 7, verso 8, a soberania de Deus sobre os reis é vista na extração de 3 das pontas primeiras, segundo a interpretação dos dispensacionistas. O quarto reino é Roma, com outra ponta, sendo esta geralmente entendida como interpretação dos seus Césares, né? Que é César I, César II, né? Agora, na interpretação clássica, na interpretação clássica, segundo a interpretação clássica, o quarto reino e a outra ponta representa a Grécia e Antíoco Epífanes. E ambos os casos, esta ponta pequena incorpora claramente o espírito do anticristo e torna-se um arquetipo de anticristo do livro de Apocalipse, conforme o capítulo 21, 27. Deixa eu dar uma olhada aqui com vocês. Apocalipse 21, 27. Vamos ver aqui. Rapidinho eu vejo aqui, tá? 21, 27. Vou só dar uma olhadinha aqui. Oh, glória a Deus. É importante a gente dar uma olhadinha, né, gente? 21, 27. Vamos ver aqui. E não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Aleluia. Então aqui, em ambos os casos, né, aqui está falando, essa ponta pequena incorpora claramente o espírito do anticristo e torna-se arquétipo do anticristo do livro de Apocalipse. Agora, no 7,13, o Filho do Homem foi autodesignado, conforme o verso 13 que nós lemos aqui, né? Autodesignado, autodesignação preferida de Jesus. Portanto, o sonho de Daniel é parcialmente messiânico, apontando para Jesus, anunciando que a vinda do Messias inaugurará uma nova fase de governo de Deus na terra. Cristo realizou isso ao introduzir o reino de Deus na experiência humana. Como é que aconteceu o reino de Deus na experiência humana? Quando eu confessei Jesus como Salvador da minha vida, o reino de Deus foi estabelecido em mim. Foi estabelecido. Aquele que confessa Jesus como Salvador, o reino de Deus é estabelecido nele. 7:25, versículo 25. Um tempo e tempos e a metade de um tempo é outra maneira de designar 3 anos e meio
Isso se refere à segunda metade das 70 semanas, tempo da mais intensa manifestação do poder de Satanás em perseguição aos judeus e crentes em Cristo que ainda permanecem na terra. Nós estamos crendo, gente, que essa é a última geração. E isso está acontecendo assustadoramente, né? Essa referência proporciona forte evidência de que a segunda metade das 70 semanas de Daniel, semana de anos, se refere à grande tribulação, tá? As 70 semanas de Daniel refere a 7 anos. 7 anos. Aí que entra, né? É aquela parte, 3 anos e meio de tribulação, depois entra 3 anos e meio de paz, que é o por engano, 3 anos e meio de paz e tribulação por engano, o anticristo vai enganar até os crentes. Por isso nós temos que vigiar e orar, tá? A interpretação clássica não associa um tempo e tempos e metade de um tempo como um período literal de 3 anos e meio, mas eu aprendi que são 3 anos e meio. Pelo contrário, vê nisso uma representação de um período indefinido, divinamente controlado. Antíoco Epífane indica que o tempo de destruição encerrará quando Deus assim quiser. Com certeza, tudo acontece se Deus quiser, né? Com a permissão de Deus. Nada foge do controle de Deus, mesmo que a gente ache que foge, né, do controle de Deus. Eu vou estar lendo com vocês aqui o 9:27 aqui, Daniel 9:27, só para a gente ter uma ideia aqui. E firmará um concerto com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre a asa da abominação virá o assolador, e isto até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. E lá em Apocalipse 11:2, para encerrar aqui rapidinho, Apocalipse 11:2, está nos dizendo o seguinte: e deixa o átrio que está fora do templo, e não o meças, porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses. É um segundo interlúdio, né? Apresenta outra perspectiva sobre a igreja, que testemunha especialmente em meio à grande tribulação e perseguição. Este é o capítulo 7 de Daniel. É um pouquinho complicado, mas graças a Deus nós lemos. E o Senhor, o que nós aprendemos aqui no capítulo 7, que aponta para a vinda de Jesus Cristo. Deixe o seu like, deixe o seu comentário. Você crê? Coloque aí. Em nome de Jesus.